Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a sétima aula. Opa, só um minutinho. Estamos começando a sétima aula, né? De controle de fluxo de caixa, aonde hoje nós vamos falar sobre projeções de fluxo de caixa. Então, vocês vão percebendo que nossos conteúdos são bem parecidos, né? De um para o outro, aonde cada um é complemento de uma informação. É como se fosse uma informação única que ele é dividido em pedaços e nós falamos um pouquinho em cada aula. Então, hoje o nosso conteúdo é esse. Hoje é uma sexta-feira, né? Sexta-feira, 11 de novembro. Gente, quase que foi sexta-feira 13, hein? Por pouco, hein? Alguém de vocês vão fazer a prova do Enem no próximo domingo? Então, ok, então. Quem for fazer prova do Enem, que tenha uma boa sorte e que consiga passar nessa prova do Enem. Então, nós vamos falar então sobre projeção de fluxo de caixa. Pessoal, hoje a nossa aula, como já estou falando de praxe, né? Que as nossas aulas cada vez são curtas. Na verdade, são mini aulas, porque o conteúdo é dividido em pedaços, aonde, se nós formos olhar, não é um conteúdo extenso, é um conteúdo relativamente pequeno, comparando ao capital de giro e também a matemática financeira, que foram os nossos dois componentes iniciais. Então, o que é uma projeção de fluxo de caixa? Projeção, o que lembra? Fazer algo que vai, organizar algo que vai acontecer, né? Prever o que vai acontecer, se organizar para o que vai acontecer. Então, ele é uma ferramenta muito importante, principalmente na tomada de decisões. Então, hoje nós vamos falar sobre essas ferramentas e quais são as principais estruturas e também como colocá-las em prática. Então, essa é a nossa aula 7 do dia 11 de 22. Nossa, 11 mais 11, 22 de 22. Rimou essa data. Então, vamos começar, pessoal. Então, primeiro, nós temos que entender o que é isso. O que ele pode facilitar para nós? Então, ele é reforçar, antes de mais nada, vamos reforçar o conceito de fluxo de caixa. Primeiro, porque ele é responsável por conservar a organização monetária do seu negócio, ou seja, organizar a parte financeira. E a partir disso, nós fazemos as movimentações financeiras, são o pagamento de contas, recebimento de dívidas, recebimento de caixa, e ver qual é o saldo que sobra no final. Se é um saldo positivo, aí nesse caso é superávit, ou saldo negativo, que se torna um déficit. Em outras palavras, o fluxo de caixa é construído com base na entrada e saída de dinheiro durante um evento ou seja, um tal período. É o que nós estamos já acostumados no nosso dia a dia, né, nas nossas aulas. Então, a projeção de fluxo de caixa está voltada para cenários futuros. Então, nós vamos entender essa situação. Ela permite visualizar possíveis momentos financeiros no seu negócio. Ela faz a estimativa de diversas formas. Aí, nesse caso, nos casos positivos e nos casos negativos. O que seria casos positivos? Uma maior venda, maior quantidade de vendas. E casos negativos é aquela época quando a venda não ocorre, né? A escassez de dinheiro
pendura numa determinada região ou numa determinada área. Então, esses dados podem ser compras via parcelamentos ou empréstimo de clientes. Aí nós vamos ver um exemplo. Quanto mais precisa for a projeção, mais eficiente será a organização das finanças. O que seria precisa? Na mosca. O faturamento do ano que vem tem que ser 50 mil da empresa. Você está dando 49, 50, 50 na mosca, ou seja, a projeção está de acordo com o que você estipulou, com o que você imaginou e com o orçamento que você prevê. E a partir disso, nós vamos ver vários cenários, ou de risco, ou de uma estimativa de negócio, aonde eu vou poder fazer financiamentos, melhorar a empresa, comprar mais maquinários, contratar mais funcionários, ou seja, verificar vários aspectos de crescimento da empresa. Até aí, tudo bem, pessoal? Aí vem a primeira coisa. Qual que é a estrutura dessa projeção? Ele tem a parte de relatório gerencial, que gerencia tudo que você está fazendo numa planilha, num relatório, aonde que eu posso o quê? Fazer a minha organização, saber o que está entrando e o que está saindo de receitas e caso de receitas que está adquirindo na empresa e os gastos que você está pagando. E com isso eu consigo verificar se a situação financeira do negócio, da empresa, está saudável, ou seja, está com equilíbrio ou está com faturamento a mais. Aí essa estrutura ela é dividida em 3 grupos. Esses grupos são responsáveis pela compreensão das finanças. Aí ele é dividido em quanto essa empresa ganha, quanto que ela gasta e quanto que ele terá disponível para fazer investimento. Então, é quanto entra de receita, quanto ele tira de receita pagando as contas e qual que é a parte de investimento que eu posso fazer a nível de maquinários, a nível de matéria-prima ou a nível de funcionários. Aí os 3 grupos são: o primeiro é a atividade operacional, é o que mantém o funcionamento da empresa, ou seja, é a parte gestora, onde vai encontrar as receitas, que são as vendas, mercadorias, os serviços, e as despesas. Aí engloba o do trabalho, o custo de produção, os encargos sociais e assim por diante. Pode falar? Alguém falou alguma coisa? Pessoal, alguém falou alguma coisa? Ok, então. A gente tinha falado. Então, nessas atividades operacionais, ele é desde a compra da matéria-prima até o pagamento dos seus colaboradores. Ou seja, ele faz a parte de toda a estrutura da empresa, toda a movimentação que a empresa gera durante esse período. Aí, nós temos a atividade de investimento. O próprio nome já fala, é fazer investimentos relacionado a empresas e ao seu crescimento, que ele pode ser tanto na compra de bens, que seria computadores, máquinas, veículos, até os investimentos financeiros, como fazer aplicações para comprar mais matéria-prima,
mais mão de obra. Aí nós temos também a atividade de financiamento, que é toda a parte que é proveniente de financiamento. É aquele dinheiro que você pega no banco e tem que estar pagando mensalmente. Ou seja, aonde você vai verificar quanto você está devendo, quais são os valores da parcela, quais são os juros que vocês estão pagando, o que pode fazer para amortizar essa dívida, o que pode fazer para diminuir o tempo da dívida. E assim, automaticamente, mais rápido você pagando essas dívidas, você fica livre da parte de financiamento da empresa e fica com o dinheiro só envolvido tanto no crescimento, na matéria-prima, nos recursos e na parte funcional da empresa, que seriam os funcionários, a mão de obra, os encargos, os insumos e assim por diante. Até aí, tudo bem, pessoal? Aí nós temos aquela informação. E como é que eu vou fazer esse fluxo funcionar? Como é que eu vou fazer essa projeção? Então, a projeção, ele faz um impacto positivamente no seu negócio. Ou seja, por quê? Você vai aprender a organizar os seus gastos, a sua estrutura, o seu movimento. Você vai fazer o quê? Que as suas informações sejam mais precisas e coerentes. Isso vai fazer o quê? Que você consiga visualizar com antecedências se você vai ter uma saúde financeira no seu negócio. Se você for ter prejuízo, dá tempo de você organizar para não ter problemas futuros. Então você pode se organizar com o tempo. Então a projeção de fluxo realiza alguns passos específicos. Quais seriam esses passos? Primeiro, verificar o saldo disponível na conta. Ou seja, como é que você vai fazer uma projeção se você não sabe se você tem dinheiro? Se você não sabe se você tem recurso para poder fazer esse movimento? Despesas fixas e variáveis. É aquela despesa que todo mês tem que pagar e aquela despesa que você paga casualmente. Até ontem nós brincamos com o nosso do gás. Tem gente que troca gás todo mês, tem gente que troca de 2 em 2, de 3 em 3. Lembrando que se todo mês eu troco de gás, ele é uma despesa fixa. Se eu troco gás a cada 2, 3, 4 meses, ele já se torna uma despesa variável. Ou seja, tem mês que tem mês que não tem. Isso eu preciso fazer o quê? Descrever detalhadamente a origem de cada despesa que eu vou ter. Então isso é aquilo que uma vez eu mostrei, uma planilha de tudo que entra e que sai da sua empresa. Nós temos a entrada de receitas e as dívidas que estão previstas e realizadas. Ou seja, quando no meu caso a minha planilha, quando eu quito uma dívida, eu vou lá e rabisco, vou lá e arranco da minha planilha uma dívida a menos. Então, eu sei as minhas dívidas parceladas, aonde finaliza cada uma delas. E saber o intervalo de um recebimento e outro. Por exemplo, tem empresas prestador de serviço, que a maioria das vezes o recurso ele entra sempre nos 10 primeiros dias, os 10 primeiros dias úteis do mês. Só que a despesa não é só nos 10 primeiros, é durante o mês. Então eu tenho que saber o que entrou de receita, para depois saber o que eu vou estar pagando, quais são a previsão dos pagamentos dos fornecedores. Então eu preciso saber disso, eu preciso me organizar isso. E por fim, o planejamento de contas. Por exemplo, no meu caso, eu sempre planejo quais são minhas contas futuras. Claro, tem contas que não tem como saber que é todo mês que vai entrando naturalmente. Mas quando você faz uma grande despesa, você faz um planejamento. Para quê? Para não dar um impacto negativo nas suas dívidas, nas suas finanças. Então, as empresas também é assim. Tem época que pode fazer investimento, tem época que não. Tem época que pode fazer planejamento de mais maquinários e tem época que não. Então, eu preciso
conseguir identificar de forma clara e eficiente todas as movimentações futuras que a empresa vai precisar durante os próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses e assim por diante. Alguma dúvida, pessoal? Pessoal, é o seguinte, hoje está sendo a nossa 7ª aula, faltando apenas mais 3. Novamente, eu vou pedir a ajuda de vocês para montar a turma de matemática financeira. É muito importante que eu monte essa turma, tá bom? É importante porque tem muita gente que me pediu para montar essa turma. Tem gente que precisa de certificado, principalmente quem trabalha no Estado. Todo semestre precisa fazer a contribuição do pagamento, contribuição de certificados. Então, Paula, você fez inscrição? Você fez agora, né? Não, beleza. Quarta-feira eu vou ter uma nova prévia, tá bom, pessoal? Pessoal, me ajuda a divulgar esse curso. Eu preciso de 30 alunos. Viviane, você fez inscrição, né? Parece que eu vi o seu nome. Eu já fiz e pus meu marido para fazer também Como é que, hoje. como é que é o nome? Ele fez hoje? Eu mandei o link para ele agora e eu não sei se ele já Como fez. é que é o nome dele? Marciel. Não, ainda não. Quer dizer, não, essa planilha que eu tenho não tem o nome dele ainda. Então é bom o negócio. Pessoal, põe no grupos de vocês. Eu sei que cada um de vocês tem grupo de família. E isso aí é muito importante, principalmente quem tem dificuldade financeira. Hoje a maioria das famílias tem dificuldade financeira de movimento, fazer a sua organização. E muitas vezes uma explicação, um auxílio. Ah, boa. Eu vou ensinar vocês a fazer uma planilha no Excel de despesas financeiras. Tá bom? Então, eu vou auxiliar vocês a fazer. Aí depois, como tem aula que fica gravada, depois vocês podem também tentar fazer a mesma coisa. Eu vou ensinar vocês a organizar qual é a forma que eu uso, como é que eu executo. Então, eu vou estar organizando com vocês para vocês aprenderem. E quem sabe, vocês se organizando, aprendendo a fazer isso, vocês também conseguem dar uma reviravolta na vida de vocês e conseguir todos os objetivos de vocês. Quem não quer alcançar os objetivos? Muita gente. Então, muitas vezes, são pequenos detalhes que podem ajudar vocês a fazer. Então, eu vou ensinar vocês a fazer cálculo, eu vou ajudar vocês a fazer lançamentos e como é que vocês executam. Professor, mas eu não tenho computador em casa. Não tem problema. Eu posso fazer no papel. Eu faço na folha, pego uma folha de caderno, organizo e faço a estrutura. Aí o que acontece? Em vez de usar um aplicativo, que seria o Excel, eu uso a calculadora para poder organizar. Então me ajude, pessoal. Passa nos grupos de vocês. E eu preciso muito montar esse grupo. Tá bom? Quem aí conhece colegas que são professores da rede estadual de educação, passa para eles, porque todo professor precisa ter pelo menos 40 horas de curso semestralmente. E o curso é 40. Então, se ele fazer esse curso, ele vai estar tranquilo. Pode falar, Viviane? Viviane? Eu estava com a pergunta aqui e esqueci, prestando atenção no que o senhor estava falando. Não, beleza, se você lembrar. Fala, Ana Carolina. Professor, eu tenho dúvida, é porque eu já entrei aqui no Classroom, né, sobre a atividade que você passou hoje. Eu não Ah, entendi. deixa eu ouvir o que foi que eu coloquei, porque é tanta coisa que eu faço que muitas vezes eu fico até louco, sabia?
Deixa eu ver aqui. Peraí, a internet que tá meia lenta. A pergunta que eu fiz foi o seguinte. Esperando abrir. Você está montando uma empresa. Crie uma projeção de fluxo de caixa no período de 12 meses, onde no final desse período você terá superávit ou prejuízo. Claro que você vai fazer para ter superávit. Você vai fazer uma projeção para ter prejuízo? Não. Você vai projetar o que você vai fazer em etapas durante o ano. Você vai montar, depois dos 3 meses você vai fazer uma ampliação, você vai fazer uma divulgação para poder aumentar o número de clientes. Então, você vai pensar que você vira uma empresária e que você, durante tal período, você vai fazer algo a mais, acrescentar algo a mais. Entendeu, Ana Carolina? Ou ainda não? Não, beleza. Então você vai fingir que você vai pôr metas. Monta a empresa, por exemplo, como um exemplo. Eu vou montar uma empresa de espetinho. Então, inicialmente, montei uma empresa para vender 30 espetinhos por dia, para não ter prejuízo. Se tudo der certo na minha projeção, daqui 3 meses, com uma divulgação melhor, a projeção é fazer o quê? Comprar mais mesas, cadeiras, fazer uma bancada, fazer algo. Então você vai se montar, é como se você estivesse se organizando para a sua empresa crescer. Igual a Viviane que mexe com piscina. A projeção daqui 6 meses, se der tudo certo, tudo organizado assim, eu quero abrir uma segunda loja. Eu quero comprar mais um carro. Quero contratar mais uns 2 funcionários. Isso mesmo, Liliana. Liliana, é o seguinte, se todo conselho fosse bom, a gente vendia, não é verdade? Só que é o seguinte, nós temos que colocar metas na vida nossa. Pessoal, mas eu ganho um salário mínimo. Faça uma meta em cima de um salário mínimo. Pessoal, eu ganho 1,5 salário, 2. Faz uma meta em cima do que você ganha. Um pequeno sacrifício que você faz durante o ano, durante o mês. Pessoal, você não sabe o tanto que é gratificante quando você, durante aquele período que você se organizou, que você planejou, você conseguiu adquirir aquele tão sonhado carro, aquela tão sonhada moto, aquele financiamento da casa. Então, tudo que você se organiza, você fica mais forte para poder se organizar mais. Então, é algo gratificante. Tudo, igual eu falo, tudo que você ganha no sacrifício, parece que é mais gostoso, parece que é mais valoroso. Então, é isso que eu falo. Eu, por exemplo, mesmo já tendo a minha casa, eu tenho um carro, eu tenho uma moto, graças a Deus, hoje eu trabalho em 3 lugares diferentes. Hoje, eu não vou mentir, hoje eu ganho muito bem, mas também eu ralo das 6:30 da manhã, eu acordo, até 10:30 da noite, todo dia. Só que acontece, tudo que eu consigo é gratificante. E eu ainda tenho metas, eu tenho projeções, eu tenho ambições ainda. A pessoa que não tem ambição, uma ambição pura e saudável, o que a vida vai te trazer de benéfico? Nada. Você já está tudo se organizado, você não quer mais nada, não é, Viviane? Pode falar.
E a gente para. Para no A gente tempo. para e não tem. É, Igual. aqui, Uhum. meu esposo é mais parado, ele não tem essa ambição. Às vezes, eu nem tenho tanto assim, não é muito também não. Mas eu tô sempre tentando buscar algo novo para acrescentar para me chegar naquela coisa que eu quero realizar. Eu realizo, eu quero realizar outra coisa. Pessoal, eu particularmente que vou fazer já 43 anos, nos últimos nos últimos 2 anos, eu tentei fazer uma terceira pós e uma terceira graduação. A terceira graduação eu tentei fazer geografia eu ganhei uma bolsa na PUC. Aí no primeiro semestre eu saí muito bem nas notas. Aí no segundo semestre a bolsa que eles me deram eles cortaram na metade do valor. Aí eu falei, o meu interesse em fazer mais a geografia é porque a bolsa era gratificante e eu podia fazer o curso. Aí apertou um pouquinho a graduação, o valor, que eu tinha outras metas mais importantes, porque a geografia seria um hobby, seria uma profissãozinha a mais, talvez um emprego a mais, uma outra função a mais de um emprego. Aí eu falei assim, não, vou esperar um pouco. Eu passei numa especialização em Espírito Santo. Só que é uma aula no sábado sim, uma aula no sábado não. E como no final de semana eu dou aula no final de semana, então eu falei assim, não, vamos parar um pouquinho, deixa eu descansar um pouquinho, qualquer coisa que 1 ano e meio, eu volto a fazer o curso. Então, é gratificante você se organizar, se preparar. Então, vá nos seus objetivos, vá no que vocês queiram na vida. E outra, se organizando, mesmo que seja de 10 em 10 todo mês, de 50 em 50, o que for. Pode ser, pode ser que demore muito, pode ser que demore pouco, mas tudo é gratificante. Ok, pessoal? Alguém mais quer falar alguma coisa? Deixa eu parar a gravação.